Para quem não te conhece, tá vendo a gente, fala um pouco de como foi sua carreira, porque onde você trabalha, o que que você faz hoje, para o pessoal conhecer. Tá legal. Falo sim. É, eu sou. Trabalho no mercado financeiro já faz 25 anos. E eu, na verdade, sou filho de europeus. Meus avós fugiram da guerra e vieram tentar, como várias famílias europeias, tentar a vida no Brasil. E meu pai, meu avô, se formou engenheiro civil, se formou fora do país, aí veio tentar a vida. Meu pai também se formou em engenharia civil aqui em São Paulo. E eu, a terceira geração, tava já não tinha nem escolha. Eu tenho duas irmãs e sou o filho mais velho, então tava na cara que era para fazer engenharia e aí não tinha opção nenhuma, né? Seguir a linhagem, né? Exato. Aí diz a história, né? O avô constrói, o pai solidifica e o filho quebra. Mas eu não consegui chegar lá, pessoal. Porque no meio do caminho quebraram meu pai. Nem meu pai quebrou, mas quebraram meu pai. A gente vai falar sobre isso um pouco, uma estatal aí, que até está na Bolsa de Valores. É, Mas a história é essa. E aí meu pai, engenheiro civil, e eu também, meio... Eu gostava, ia com ele nas obras e queria seguir carreira. E aí fui fazer a engenharia e exatamente nessa época, perto no começo dos anos 90, o mercado financeiro era muito pequeno ainda e eu no terceiro ano da universidade, o meu pai, que sempre fez obra em indústrias, tinha uma Uhum. empresa legal, que era o nosso sobrenome, e construía para várias indústrias de papel e celulose, de indústria automobilística, eh, de todo tipo de equipamento pesado, e não fazia residencial, prédio, apartamento, era mais indústria. E aí apareceu uma obra de uma empresa de petróleo, lá em Cubatão. Uma empresa famigerada. A empresa que já machucou bastante gente. E aí surgiu a oportunidade do meu pai fazer essa obra. Era a primeira obra estatal, para uma estatal que meu pai iria fazer, mas naquela época as coisas não estavam tão fáceis. E tava, eu lembro muito bem, eu tinha meus 18, 19 anos, o meu avô, meu avô e meu avô dizendo já tinha um câncer, não era terminal, mas já estava doente, e ele falava para o meu pai: Pedro, pensa bem, nós nunca trabalhamos para esse tipo de empresa, é meio complicado, tem muito acordo, a gente não sabe com quem lida, e a gente sempre foi uma família meio que do bem, sabe? Uhum. Sempre coração bom, não tinha muita sacanagem, não mandava dinheiro para fora, não escondia as coisas, não sonegava imposto, sabe? Tinha um monte de coisa errada, né? Que no passado era mais fácil fazer. Meu pai nunca fez, sempre foi um empresário do setor que era um cara admirado, assim. Você fala no nome do meu pai, acho que era um cara que virou uma referência, vivo ainda, e trabalha ainda no setor, tem seus 73 anos, e é um cara que eu admiro muito. E aí ele foi fazer essa obra e no meio do caminho, essa empresa não pagou. Parou de pagar no meio do caminho e ele tinha uns 300 funcionários lá, contratados pela empresa dele, mão de obra, de Uhum. construção civil. E, de repente, essas 300 pessoas, com certeza, o cara que está trabalhando lá, a esposa e mais dois filhos, pelo menos, né? Uma família. Então, basicamente, ele sustentava 1.000 pessoas, talvez, naquela época. E era muito tempo atrás, né? 30 anos. E, e aí não pagaram. E aí não pagaram, mas o pai não tinha como pagar os funcionários e, de repente, do dia para a noite, imagina que a empresa ficou insolvente, Uhum. e teve 300 processos trabalhistas, porque não Nossa, receberam e tá sim. certo, né? Então eles não iam atrás, primeiro, de quem não pagou, né? O cara final, que não pagou o meu pai. Eles iam atrás de quem contratou. E a gente, com o oficial de justiça, No dia sim, outro pescoço. também, no pescoço, lá na nossa casa, penhorando tudo e levando todos os bens do meu pai, né? Você não pode, na época, não podia tirar a casa, né? Que é onde você mora, acho que a lei ainda Uhum. assim. Mas tudo que ele tinha, e a gente tinha uma vida boa, eu estudei em escolas muito boas, viajava para fora, tinha um carro bom quando me formei, e aí, assim, a gente vivia bem. E de repente a gente perdeu tudo. E nessa época é que eu resolvi, que eu acho que é até a parte legal da história,
Eu tinha alguns amigos que já faziam engenharia comigo e estavam no segundo, terceiro ano da faculdade, mas estavam estagiando no mercado financeiro. Fazer estágio. E um deles, eu comecei a operar um pouco de ações na física, como vocês, né? Assim, me interessar por investimentos. Naquela época era muito... Você não tinha internet, você não tinha nada para pesquisar, era muito difícil. Mas tinha uns cursos ali na Alameda Santos, de um pessoal legal, que chamava Profins, a empresa, Amado e Associados. Gosto, pô, faz anos que não vejo, mas espero que estejam bem. E esses caras davam uns cursos legais. Como investir em ações, formação de trader para instituição financeira. Eu falei, pô, peraí, meu pai estava meio chacoalhando aqui, eu quero ajudar ele, estou ajudando, mas eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã, né? Deixa eu me preparar. Aí comecei, né? Terminava a faculdade e aí no final do dia ia lá fazer os cursos. Comecei a me interessar bastante por investimentos e tinha alguns amigos trabalhando já. E aí, isso em 1999. E meu pai todo ferrado, tendo que pagar um monte de acordo trabalhista e não tinha de onde tirar dinheiro. E também eu era jovem e ainda não ganhava dinheiro, então, assim, eu não podia ajudar muito. E os bens, todos, tinham sido penhorados, tinham sido presos, então ele não tinha dinheiro para bancar, assim, tinha que pagar as contas, né? Então, a vida foi difícil ali, foi uma mudança muito drástica. E de repente eu me vi nessa época com um amigo meu, tava lá com ele, é um cara que eu gosto pra caramba, e o cara chega pra mim e fala, ó, tem uma empresa aqui, uma corretora pequena, que tem um tal de Fundo Verde, que tem um tal de Luiz Stuhlberg que toca. E essa corretora, 1999, está procurando gente para trabalhar lá, para operar ações na mesa de bolsa da corretora. Aí eu falei, pô, vai você, né? Ele falou, não, eu já trabalho em banco, você sabe e tal, eu tô feliz aqui. Ele trabalhava na área de crédito de um banco com sede no Rio de Janeiro. Um cara muito legal, um cara meu amigo até hoje, grande amigo, grande pessoa, o maior coração que eu conheço. E aí, falei, pá, me apresenta lá pro cara e me dá o contato. E aí eu fui, né? Antes eu conversei com meu pai. Falei, pai, tem uma entrevista, não sei o que vai acontecer da minha vida, mas eu acho que tá na hora de, né? Depois de 1, 2 anos tentando te ajudar aqui, mas você tá com um monte de problema, então a gente tinha aberto uma outra empresa no meu nome para continuar trabalhando, mas pequenininha, para ele sobreviver. E a vida tava dura, né? E ele sofrendo bastante. Eu falei, pai, eu acho que tá na hora de eu tomar meu rumo e tentar a vida também, porque senão vai ficar ruim para os dois. E tem uma proposta aqui que eu não sei se vai acontecer, mas é uma entrevista. Aí eu chego lá, uma sala desse tamanho aqui que a gente tá, envidraçada, com um senhor, desculpa, naquela época ele não era senhor, coisa nenhuma. Ele tinha 40 anos de idade, um cara, depois que eu considero meu segundo pai, sempre falo isso. E aí ele olha pra minha cara, assim, olha pra cara dele, já tinha pesquisado provavelmente, e fala, meu, o que você tá fazendo aqui? Você é engenheiro civil, teu pai tem empresa, não sabia da história, né? Teu pai tem empresa, você é engenheiro civil e tal. Meu, o que você quer trabalhar no mercado financeiro? Puta loucura, vai se estressar, porra. Vai ficar que nem um louco aí. Mais do que já estava estressado. Total, né? Já tinha sido já estava sendo baita de um estresse. Aí ele falou, mas você quer trabalhar aqui? Eu falei, quero. Eu falei, o que você sabe de ação? Eu falei, pô, eu opero na física. Mas eu nunca operei para cliente. Eu não conheço o sistema da bolsa. Naquela época era um sistema que tinha lá, mas eu falei, pô, eu aprendo. E aí ele olhou e falou, mas quanto você quer ganhar? Aí eu olhei pra ele, falei, nada, 0. Aí ele falou, oi? Falei, 0, 1999. Eu não sei nada, então eu não posso pedir nada. Mas me deixa trabalhar naquela tua mesa. Aí ele falou, pode começar amanhã, R$500. E aí, por R$500, o cara, de nome Eduardo, um dos sócios da Red Grifo na época, cara maravilhoso, e junto com os outros 3 sócios que são pessoas espetaculares também, ele era meu chefe e me contratou para trabalhar. E aí eu sentei numa mesa de operação nos anos 2000, 99 para 2000,
E atrás de mim tinha um cara que chamava Luiz Stuberger, com uma equipe dele, que tinha um fundo verde naquela época, para vocês saberem, hoje jamais uma corretora pode ficar do lado de uma gestora, Sim. porque tem conflito de De interesse, interesse. porque você vai ter informação, tá tudo separado, chama Chinese Wall, né? Sim. Você tem que ter um muro separando e tal. Isso foi implementado logo depois, em 2001, 2002, ali na empresa. Mas quando eu cheguei, as coisas eram muito... o fundo era pequeno, então não tinha muito essa separação. E eu comecei a operar lá para eles também, e para uma outra turma, que são grandes amigos. E o fundo tinha 60 milhões de reais de dinheiro de clientes. E hoje eu posso estar enganado, mas eu tenho certeza que o fundo tem 50 bilhões de reais. Sim. 50 bilhões. Tem 50 bi. E o Luiz é o grande cara do mercado, é um dos gestores mais... É a maior referência, né, na gestão de fundos de investimentos. E é legal porque você teve um ponto de inflexão bem pesado, né? De ter uma vida já estruturada com o negócio do seu pai, da sua família, e teve que tomar uma ação. Eu acho isso interessante porque, igual, quando você chegou, você falou, pô, eu não vim da favela e tal. Porém, as histórias das pessoas muitas vezes é parecida. Por quê? Porque todo mundo tem problema. Então, talvez o ponto de inflexão que você teve foi quando a empresa do seu pai quebrou por conta de uma estatal, né, que infelizmente interrompeu o pagamento. E eu não gosto de estatal, não invisto, eu sei que é complicado, né, principalmente no Brasil. Então, na hora de decidir mudar de ramo, é um ponto de inflexão importante, mesmo com 18, com 20 anos, você teve que fazer. Assim como o Murilo teve que trabalhar com 16, eu com 14, porque no final, se a gente tiver um problema na família, a gente tem que resolver. E você queria ficar bem para não ficar os dois ruins e no final não dar em nada, né?